Olá, tudo bem? Vamos juntos continuar aquilo que diz respeito à improbidade administrativa. Na aula passada, eu falei para você da relação entre o 37, parágrafo 4º e o artigo 12. 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 12 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. E disse a você, olha, fica tranquilo, porque ainda que não exista uma exata e integral correspondência entre a Constituição e a Lei de Improbidade Administrativa, as sanções se incluem, elas vão se somar. Não existe uma relação aqui de exclusão, existe uma relação de inclusão entre o 37, parágrafo 4º e o 12 da LIA. Tranquilo? Esse foi o tema em que nós paramos na nossa última aula. Agora, nós temos que visualizar um outro aspecto. Quem é que pode praticar um ato de improbidade administrativa? Agentes públicos. Quando eu falo de agentes públicos, é uma classificação tão abrangente que nós precisamos começar aqui a segmentar, a especificar. Quando eu digo agente público, só para que você tenha uma ideia, e nós vamos trabalhar isso daqui a pouco, tanto na Lei 8.112 quanto na parte constitucional, todo e qualquer indivíduo que preste um serviço ou que exerça uma função em nome do Estado será considerado um agente público. Aí você fala, mas espera lá, Barbieri, aí entra todo mundo, entra muita gente. Enquanto agente público, eu tenho uma gama gigantesca de pessoas que podem estar dentro desse conceito. Nós vamos agora começar alguns recortes. O primeiro recorte diz respeito aos agentes políticos. E aí você me diz, quem é, Barbieri, um agente político? Agente político é aquele indivíduo que ocupa o topo da carreira estatal. Além disso, ele é geralmente eleito, então ele ocupa o topo da carreira estatal, ele é geralmente eleito e tem competência, atribuição ou na Constituição Federal ou na legislação. Fácil, então bem tranquilo. Aí você visualiza, será que todo agente político, cuidado, não é agente público, será que todo agente político responde pela Lei de Improbidade Administrativa? O que você acha? Nós temos aqui uma questão bem peculiar. Existem duas legislações e essas duas legislações aparentemente entraram em rota de colisão. Nós temos a Lei 8429 de 92, a LIA, que, pelo que nós já estudamos, você visualizou o quê? Que ela tem natureza civil e mais, que a ação de improbidade começa em primeiro grau de jurisdição, começa com o magistrado lá, singular. Entretanto, nós temos também a Lei dos Crimes de Responsabilidade, que é a Lei 1079 de 1950. A Lei dos Crimes de Responsabilidade, basicamente, pinçou algumas autoridades, retirou algumas autoridades e disse que essas autoridades, ao praticarem crime de responsabilidade, responderão em alguns tribunais. Aí imagine só, o exemplo clássico, o presidente da República. O presidente da República é agente político. E se ele praticar um ato de improbidade administrativa, ele vai responder nos termos da LIA? Não. Não, porque daí ele não responde, por exemplo, perante o juiz de primeiro grau. Claro, tem aquela divisão, os crimes que serão julgados pelo Congresso, os crimes que serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas você não pode esquecer, falei de improbidade administrativa, existem aqui reflexos na legislação. A LIA, a Lei 8429 de 92, um primeiro reflexo, a Lei de Crime de Responsabilidade, um segundo reflexo, a própria Constituição Federal, quer ver? Pega por gentileza a Constituição e vamos visualizar aquilo que diz respeito à improbidade administrativa praticada pelo presidente da República. Então pegue lá, artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Olha o inciso 5º, a probidade na administração. Então quer dizer que se o presidente da República atentar contra a probidade na administração, ou seja, se ele praticar um ato de improbidade, o que nós teremos aqui?
teremos um crime de responsabilidade. Aí você vai analisar a Lei 8429? Não, não vai. No fundo, as sanções podem ser inclusive as mesmas, mas você vai analisar a Lei 1079 de 50. Em outras palavras, nós temos que lembrar o seguinte: uma parcela dos agentes políticos responderão pela Lei de Crime de Responsabilidade. A outra parcela dos agentes políticos responderão pelo quê? Responderão pela 8429. Então veja só, como se eu tivesse aqui, nas minhas duas mãos, a categoria dos agentes políticos. Eu tiro uma parcela deles e coloco na Lei de Crime de Responsabilidade. A outra parcela eu coloco na Lei 8429. Então nós podemos visualizar que Presidente da República, ministros de Estado, Procurador-Geral da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e secretários de Estado vão todos responder pela Lei de Crime de Responsabilidade. Aí eu posso lhe dizer, por exemplo, ali não está o vereador, ali não está o prefeito. Eu também não falo de juízes e promotores de justiça, por exemplo, que também são agentes políticos. Então, cuidado com isso. Nem todo agente político responderá pela 8429 e nem todo agente político responderá pela 1079. Existe uma espécie de peso e contrapeso. Existe uma certa relação entre as legislações, só que é importante você lembrar que qualquer afirmativa que seja absoluta, dizendo que sempre responderão assim ou sempre responderão de outro jeito, está errado. Os agentes políticos nós temos que fazer um recorte e nesse recorte visualizar quem vai para a LIA e quem vai para a Lei de Crime de Responsabilidade, ok? Fácil? Então tá bom. Vamos para o próximo. Voluntários. Você fala, Barbieri, eu sou voluntário lá no hospital, vou lá contar historinha, sou voluntário em creches, faço programa de voluntariado no geral. É esse voluntário que eu estou falando? Não. O voluntário aqui, ele tem um caráter, ele tem uma especificidade. É o voluntário que está inscrito num programa oficial de voluntariado do Estado. Ah, então o indivíduo pode não receber nada, né? Não existe contraprestação financeira, lógico, essa é a ideia do voluntário. E mesmo sem essa contraprestação, ele, voluntário, se estiver inscrito no programa oficial do Estado de voluntariado, exemplo, Amigos da Escola, Programa Federal de Voluntariado, ele pode praticar improbidade e pode, inclusive, responder pelo 8429? Pode, perfeitamente. Depois nós temos a figura do temporário, né? Os temporários podem responder por improbidade administrativa? Os temporários, eles estão lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E os temporários, basicamente, são contratados para prestar um serviço, como o próprio nome diz, temporariamente, no interesse da coletividade e sempre em situações excepcionais, anômalas, guerras, calamidades públicas. E veja, o temporário, como ele não vai prestar concurso público, automaticamente ele não tem estabilidade. Ele vai perdurar, ele estará na administração o tempo necessário em que durar aquela situação excepcional. E será que ele pode responder por improbidade administrativa? Pode. O temporário também pode responder por improbidade administrativa. Vamos ao artigo 2º. Reputa-se agente público, reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, pode grifar, ainda que transitoriamente, você grifa e lembra de quem? Do temporário. Ou, pode grifar isso aqui, ó, sem remuneração, grifa e lembra do voluntário. Por eleição, grifa e coloca vereador, né? Com toda certeza o vereador. Nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior. Opa! Então, esse conceito do artigo 2º, esse conceito
que está na LIA é extremamente abrangente. Visualizou como que eu vou trabalhar com os agentes públicos? É dessa forma. Agora tem uma pegadinha, e aqui você precisa tomar muito cuidado. A letra D, eu pergunto, quem pode praticar um ato de improbidade administrativa? E aí eu lhe pergunto, os particulares podem? Você fala, pera lá, particular não tem vínculo nenhum com a administração pública, eu sei. Mas será que sim? Será que não? Depende. Parece que aquela resposta, né, que você quer dar um migué, você fala, ah, depende, né? Tem teoria que diz que sim, tem teoria que diz que não. Não, longe disso. Você tem que analisar duas situações. Eu, André Barbieri, particular, me exonerei da assessoria do Tribunal de Justiça, não tenho nenhum vínculo com o Estado. Eu sozinho posso praticar improbidade administrativa? Não. O particular sozinho jamais praticará improbidade administrativa. Aí você fala, mas Barbieri, o particular sozinho, então, o que acontece com ele? O particular sozinho vai tipificar alguma conduta do Código Penal. Eu, sozinho, sem mais ninguém, pode analisar o Código Penal. Se eu atentar contra a administração pública, é muito provável que eu me encaixe no Código Penal. Mas e se eu estiver acompanhado? E se eu estiver de mãos dadas com o agente público? Ah, e as coisas mudam. Você já sabe, particular e só o particular resulta Código Penal. Agora, e o particular acompanhado do agente público? Porque o artigo 3º da LIA fala de induzir, fala de benefício imediato ou mediato, direto ou indireto. Ah, então quer dizer que eu estou de mãos dadas com o agente público. Quando eu estiver de mãos dadas com o agente público e ambos, de alguma forma, praticarem uma improbidade administrativa, ele, agente público, responderá pela LIA. E eu, particular, que estou de mãos dadas com ele, também. Então, de uma forma muito simples, o particular sozinho, somente o particular, responderá quando pela Lei 8429 de 92? Nunca, porque ele sozinho não consegue se encaixar no conceito da lei de improbidade. Agora, o particular acompanhado do agente público, aí sim, aí ele poderá responder pela LIA. Então, cuidado. Assim como os agentes políticos em relação à lei de improbidade administrativa, eu tenho que fazer um corte e separar uma parte da outra, aqui com o particular é a mesma ideia. Eu tenho que fazer um corte e separar uma parte dos particulares que estão sozinhos e não respondem pela LIA, e a outra parte, que acompanhados dos agentes políticos ou dos agentes públicos, né, vamos usar o gênero agentes públicos, responderão sim pela lei de improbidade administrativa. E como é que eu verifico isso? Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, pode grifar, mesmo não sendo agente público, é particular, né? Induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Percebeu? Então, se você vai induzir, se você vai concorrer, se você vai ter um benefício direto ou indireto, para que você induza, você tem que induzir outra pessoa. Você não vai falar, professor, eu já acordei, estou com pouca vontade de estudar, eu vou induzir o meu estudo. Não, você não vai induzir a você, você vai induzir uma outra pessoa. Então, cuidado com a relação. Particular sozinho não responde pela LIA. Particular, mas agente público, responde sim. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!